Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você vai ouvir, né? Estou mais uma vez aqui agora e hoje é 1º de junho e eu vou convidar você a estudarmos juntos, a refletirmos juntos sobre provérbios. Nós vamos começar ele no dia 1º e cada dia do mês nós vamos ler um provérbio. Eu vou te ajudando a você refletir um pouco sobre o que é o Provérbios. O Provérbios nós buscamos sabedoria, né? Eu acho que todos nós buscamos sabedoria. E Provérbios vai nos ajudar muito sobre sabedoria. Salomão foi considerado um dos reis mais sábios, né? A gente, se você ler a história lá de Reis, 1º Reis, você vai ver, né? E vai contar a história de Salomão. Ele teve um sonho, né? No qual Deus fala para ele o que ele quer e que dará tudo para ele que ele pedir, né? E aí ele vai pedir então sabedoria para governar o seu povo, para dirigir o seu reino. E Deus fica muito feliz com ele. E aí diz para ele que além de sabedoria vai dar também mais outras coisas. Ou seja, tudo aquilo que ele precisa vem através da sabedoria. Então tudo aquilo que nós precisamos, busca primeiro o reino, né? Que depois o resto vem. Não tem como não ver. Então buscamos sabedoria e a sabedoria está na palavra e nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra. E uma das palavras que foi até atribuído para Salomão, né? Muito embora nós sabemos que pelo período que foi escrito, nós percebemos que sim, foi muito Salomão que colocou, foi muitas coisas de Salomão que a gente sabe que tem aqui, mas não foi atribuído somente a ele, né? São 100% a ele. Porque os provérbios são ditos populares. É a vida do povo, né? É o conhecimento que um povo já teve e que deixou escrito para que nós também possamos ver o que aconteceu e ter mais sabedoria. Por isso que o Provérbios, ele é um livro da sabedoria, que nos vai dar sabedoria. Então nós vamos estudar. Eu e meu esposo, nós já estudamos assim vários meses, já estamos vindo, né, estudando, lendo, né, todos os dias um capítulo. Faça isso também. Adquire esse hábito, esse bom hábito, né? De ler a Bíblia. E aí, além de você ler outras partes da Bíblia, outros livros, você vai lendo, por exemplo, o Provérbios todos os dias. Se você quiser começar no dia 1º e começar com o 1º capítulo, ele tem 31 capítulos. Então, um mês que tem 31 dá certinho, você vai ler um capítulo por dia. O mês que não tem, você lê no final os 2 capítulos no dia 30, né? O Provérbios, ele está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 9, é um convite à sabedoria. Aí vocês vão ver o que a sabedoria nos convidando para ser mais sábios, né? No capítulo 10 a 24 são os códigos dos sábios, né? E do capítulo 25 a 31 é a conduta e comportamento dos sábios, dos nobres, dos filhos, daqueles que querem reinar junto com Deus, né? Aqueles que querem reinar junto com Jesus, né? Aqueles que querem ir, né, para o seu reino, né? Que Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos conhecer esse reino, porque esse mundo a gente percebe que é um mundo de guerra, de maldade, de crueldade, mas nós precisamos conhecer o reino dele, para que neste mundo nós possamos já viver esse reino que ele pregou, que ele anunciou, para que depois a gente possa reinar com ele, né? Então vamos lá estudar o 1º capítulo hoje de Provérbios. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês um pouco sobre sabedoria. Provérbios vai dar sabedoria. E o que é sabedoria? Existem 2 tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria horizontal é aquela que nós adquirimos aqui onde nós estamos, aqui na Terra, no mundo terreno. São os nossos conhecimentos que a gente vai para a escola, adquire conhecimento, estuda, né? Na faculdade, os livros que a gente lê, histórias que a gente ouve, aqui no nosso meio. Então, quanto mais eu busco entendimento aqui, mais próximo de sabedoria também vou estando. Por quê? Porque eu preciso das 2 sabedorias.
né? E a sabedoria, então, vertical é aqui no mundo. E a sabedoria, horizontal é aqui no mundo. E a vertical, gente, é aquela que vem do alto. É aquela que vem de Deus. É aquela que nós precisamos buscar todos os dias, sem cessar. Porque é a sabedoria que vem de Deus. E Ele dá a quem busca. Ele dá a quem o teme, né? E temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu pensava muito isso. E nos ensinaram muito isso. Que temer a Deus, nós temos que temer a Deus, ter medo de Deus. Não. Temer a Deus é honrá-lo. É obedecer. É fazer aquilo que Ele nos manda fazer. É cumprir os seus mandamentos. É ver aquilo que Jesus veio fazer aqui e fazermos o mesmo. É obedecer ao extremo com a minha vida. É obedecer, é fazer aquilo que Ele pede para a gente fazer. Sem medo de fazer. Fazer aquilo que Ele nos pede. Então isso é temer a Deus. É honrar de todo o coração. É ser obediente a Ele. É ser obediente. Então, essa sabedoria é que vem do alto. E nós vamos adquirir com o conhecimento, com a palavra. Na própria sabedoria que tem aqui, né, nós temos o livro da sabedoria mesmo, na Bíblia, nós temos o livro da sabedoria. E o próprio livro da sabedoria, agora há pouco estava vendo aqui, quer ver? Quando ela fala aqui, que a sabedoria, deixa eu ver aqui. Olha aqui. No capítulo 6 de sabedoria, no capítulo 6, no versículo 11, fala assim, ó. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseiem por elas, e vocês receberão a instrução. O que é essa instrução? É a sabedoria. Nós temos que o quê? Ansiar, desejar ouvir as palavras dele. As palavras de Deus na Bíblia são promessas para os seus filhos, são promessas para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que obedecem, né? Então vamos lá estudar então Provérbios. Então o primeiro capítulo de Provérbios diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão. O que é isso? Provérbios. Provérbios é tudo isso, para a gente fazer o quê? Entender as sentenças profundas, conhecer a sabedoria e a disciplina, né? Adquirir disciplina e sensatez, né? Justiça, direito e retidão, para ensinar prudência, sagacidade aos ingênuos. Que são ingênuos? São aqueles que ainda não conhecem a palavra, são aqueles que não conhecem a Deus, não temem a Deus, ou seja, não obedecem a Deus. Conhecimento e reflexão aos jovens. Os jovens, gente, criança e jovens, são os que mais nós precisamos ensinar e educar. Por quê? Porque se você ensinar a criança desde pequeno, mesmo quando ele já estiver lá na idade tenra, idoso, né? Ele não se desviará do caminho do Senhor. Ensine a criança desde pequena e mesmo depois ela, né, de velho já, ela não se desviará do caminho do Senhor. Então veja, o conhecimento e a reflexão aos jovens. Que o sábio escute e assim aumentará o seu saber. Procure ser sábio, cada vez mais ser sábio. Como que eu vou buscar a sabedoria? Como que eu sou sábio? Buscando cada vez mais viver no temor do Senhor, ou seja, na obediência do Senhor, né? Buscando a palavra,
dobrando o joelho todos os dias, pedindo a Deus por sabedoria, que Ele nos guie nos nossos passos, na nossa vida, todos os dias em nossa vida. É sempre estar em contato com Deus. É ter intimidade com Deus. Então, que o sábio escute e assim aumentará o seu saber. E o homem prudente adquirirá habilidade para entender provérbios e metáforas, as sentenças dos sábios e seus enigmas. O que são enigmas? Enigmas é uma coisa que você tem que descobrir para ver o que é que está ali, né? É um mistério, vamos dizer assim. Então é isso que Deus quer. Revela esse mistério, né? Revela esse enigma. Mas como que eu vou revelar esse enigma? Cada vez mais estudando, cada vez mais lendo, cada vez mais buscando a palavra, cada vez mais obedecendo ao Senhor. O temor a Javé, olha lá, o temor de Javé é o princípio do saber, né? Que eu estou dizendo até agora. O temor a Javé é o princípio do saber. Ser obediente ao Senhor é o princípio do saber. Porém, os idiotas ou os loucos, dependendo da versão da Bíblia, ou vai estar idiota, louco ou insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Deixe de ser disciplinado. O que é ser disciplinado? É quando eu erro, eu me arrependo e volto para o Senhor, mas aquele erro que eu fiz vai ter uma consequência, né? Porque toda ação tem uma reação, sem dúvida. Mas Deus, Ele não fica julgando você. Jamais. Arrependa-se de todo o seu coração, que Ele te dará o perdão, com certeza. Tenha um coração quebrantado, um coração genuíno, né? Um coração que pede perdão, um coração que se arrepende, um coração como Davi tinha, né? Então, olha que ele fala, vou repetir então, o temor de Javé é o princípio do saber, porém os loucos, os idiotas, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, escute a disciplina de seu pai, deixe ser disciplinado pelo seu pai. Ouça o que seu pai fale, honre seu pai. Você que é jovem, ouça o seu pai, seja disciplinado. E não despreze o ensinamento de sua mãe, porque serão para você como coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. Coroa formosa na cabeça, quem tem coroa na formosa quem tem coroa formosa na cabeça é o quê? É rei. E nós somos filhos do rei. Se nós somos filhos do rei, somos reis também, né? Então, quem escuta a disciplina de seu pai e não despreza o ensinamento de sua mãe, vai ter uma coroa formosa na sua cabeça e um colar no seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer: venham conosco, vamos fazer emboscada para matar, vamos cercar imprudentemente o inocente, nós os engoliremos vivos como faz a morte, inteiros como aquele que se baixa uma cova. Conseguiremos todo tipo de riqueza e encheremos nossa casa com as coisas roubadas. Presta atenção, gente. Cuidado com a cilada do inimigo. Cuidado com as amizades. Cuidado com os amigos que você tem. Com as amizades que você tem. Com as pessoas que você está tendo contato. Com as pessoas que você está seguindo na internet, nas redes sociais, no Instagram. Cuidado com as pessoas que te levam a praticar a iniquidade, o mal. Todo mal tem consequência. Eu costumo dizer que tinha um menino, eu conheci e tentei salvá-lo, mas infelizmente não foi possível. E com 10, 12 anos, a droga tomou de uma tal maneira. A gente ia visitar ele e um padre que tinha aqui na época, Pederneiras. Eu e o padre ia visitar ele, ele ficava em cima do telhado. Ele só descia quando a gente chegava lá. Ele só gostava da gente porque a gente não estava lá para julgar nem condenar, mas a gente queria levar muito amor, carinho com ele.
Tentamos levar ele para lugares de recuperação, ele até foi, mas infelizmente a droga foi junto. E quando ele completou 18 anos, infelizmente, ele foi assassinado. Então, gente, o fim da imprudência, o fim das pessoas que se deixam levar pela ambição do mundo, pelas coisas do mundo, deste mundo que nós precisamos. Deus nos apartou deste mundo. Nós vivemos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Como Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Então nós precisamos também viver nesse mundo, mas não ser deste mundo. Sermos apartados, separados desse mundo. Mas é nesse mundo que nós precisamos levar a palavra de Deus, para que o inimigo não vença. A gente sabe que ele não vai vencer, mas ele vence muito. Ele vence muito. Ele levou esse menino há 18 anos a ter uma morte súbita. E ele leva muitas pessoas a morrer antes de conhecer o verdadeiro Deus. E nós precisamos ser essa luz para as pessoas deste mundo. Não somos desse mundo, mas precisamos estar nesse mundo para lutar contra as forças do maligno desse mundo. Então, não se junte com as coisas deste mundo, porque ela vai te levar à morte. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés nos caminhos deles, porque os pés deles correm para o mal, e eles se apressam para derramar sangue. É o que eu estava falando já. Antecipei já o versículo. Não adianta armar o alçapão quando o passarinho está olhando, né? No fundo, as suas armadilhas serão mortais para eles próprios que estão atentando contra si mesmo. É o que eu disse. Quando você pratica a injustiça, você está fazendo contra você mesmo. Você pode maltratar os outros, fazer coisas más para os outros, mas pode ter certeza que tudo aquilo que você faz para o outro volta para você. Tenha certeza disso. É ação e reação. Tal é o destino dos gananciosos, a cobiça acaba com o cobiçoso. A sabedoria, ela grita pelas ruas e levanta a voz nas praças. Ela grita no burburinho da cidade e anuncia nas praças públicas. Até quando, ó ingênuos? Até quando, ó imprudentes? Até quando, ó insensatos? Vocês vão amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando se empenharão na zombaria? E vocês, insensatos, até quando odiarão o conhecimento? Lembra que eu disse a sabedoria horizontal? A sabedoria de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu busco a palavra, mais a sabedoria divina Deus vai me dar. Porque quanto mais eu fizer, Deus vai, mais Ele vai me dar. É aquela parábola dos talentos. Aquele que Ele deu 5 multiplicou, aquele que deu 2 multiplicou, e aquele que deu 1 enterrou. Não enterre o seu talento, multiplique seu talento. Multiplique seu conhecimento, seu entendimento, que quanto mais você multiplicar, mais Deus vai te dar. Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês e lhes comunicarei as minhas palavras. Contudo, isso é sabedoria dizendo, eu chamei a vocês, contudo eu chamei, e vocês recusaram. Quantas pessoas, né? A gente fala, a gente anuncia, a gente chama para estudar. As pessoas falam assim, você tá louco, né? Você tá doido. Nossa, virou fanático agora. Para o mundo nós somos loucos. Para o mundo nós somos fanáticos. Mas para Deus nós somos seus filhos amados e reinantes. Nós precisamos reinar neste mundo, né? Nós precisamos pregar um Deus verdadeiro, um Deus que nos liberta, um Deus que nos ama, um Deus que veio, deu sua vida por nós, nos libertou e nos mostrou o caminho que leva ao Pai. E nós precisamos fazer isso. Não podemos ficar parados, né? Nós temos que buscar primeiro o reino e tudo mais nos será acrescentado. Não esqueçam disso.
Então, contudo, eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém deu atenção. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso, não aceitaram minha repreensão. Por isso, eu também vou rir da desgraça de vocês. Lembra que eu disse? Toda ação tem uma reação. Vou zombar quando o terror os assaltar. Quando o terror cair sobre vocês como tempestade, a desgraça chegar como furacão e a angústia e a aflição os alcançar. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Gente, nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça. Graça. Deus, Ele nos deu a salvação de graça. Por graça. Não nos cobrou nada. Jesus veio aqui e morreu por mim e por você. Derramou a última gota do seu sangue para nos salvar. E tudo o que Ele pede é: creiam em mim verdadeiramente que eu sou o Cristo, aquele que liberta vocês do mal, aqueles que levam vocês para Deus, para o Pai. Creiam verdadeiramente e me anunciem a todos que o reino de Deus está próximo. É isso que Ele pediu para a gente. É isso que Ele pediu para a gente. E é isso que nós temos que fazer. É esse o nosso propósito. É por isso que nós viemos nesse mundo, para ser salvos e salvar as pessoas. É por isso que Deus escolheu você, me escolheu você. Tenha certeza disso, Ele escolheu você para que você salve pessoas, para que você tire pessoas das mãos do maligno, das mãos deste mundo. Mas como? Então tem que sair desse mundo? Não, temos que viver nesse mundo aquilo que Deus prometeu para nós, porque o céu é do Senhor, mas a terra é dos filhos. E nós precisamos viver nessa terra, produzir, desfrutar dessa terra, mas nos ajudar, né? Porque nós temos que estar constantemente junto com Deus, com o Pai. E ajudar as pessoas a se livrar do maligno, porque a gente percebe, gente, o mundo está as pessoas estão muito precisando de Deus. As pessoas estão muito carentes de Deus. Nós vemos isso a cada instante, a cada momento. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque enquanto eu me calo, enquanto eu fecho a minha boca, muito estão morrendo. E morrendo, o que eu digo é sem salvação, porque não conheceram o Cristo que você precisa anunciar, que eu preciso anunciar. Percebe? E foi por isso que Ele morreu, para que todos pudessem olhar para o madeiro e ver aquilo que Ele fez por mim. Eu tenho que fazer pelo meu irmão. Eu tenho que anunciar esse Cristo que me libertou dos pecados, da morte, da mão do inimigo. E eu tenho que levar esse Cristo aos meus irmãos que ainda não conhecem. E vamos continuar lendo Provérbios. A sabedoria nos está chamando. E a sabedoria vocês vão ver logo no capítulo. Não vou falar agora. No capítulo 8 lá. Se você tiver curiosidade, vai ler depois o capítulo 8. Maravilhoso. O provérbio inteiro é maravilhoso. Mas o capítulo 8 é extraordinário. Então ele diz aqui, ó. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Vocês recusaram o conhecimento e não escolheram o temor a Javé. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram o meu aviso, a minha repreensão. Pois bem, vocês comerão do fruto do seu comportamento e ficarão fartos de seus próprios conselhos. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando à morte e a despreocupação acabará com os insensatos. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo
estará seguro e não temerá nenhum mal. Olha, gente, a palavra é de Deus. Essas são palavras de Deus. A Bíblia é viva. A Bíblia é palavra viva. Olha esse finalzinho do capítulo 1. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal. Percebe? Então, amar a Deus, temer a Deus é ser obediente. É ser obediente, é fazer aquilo que nós precisamos, o qual foi o nosso propósito, que fomos chamados nessa terra, para que nós possamos, salvos por Cristo, levá-lo a todas as pessoas que ainda não conhecem. Porque nós vimos aqui no capítulo, no versículo do 29 ao 32, nós vimos aqueles que não aceitam e aqueles que o desprezam, vocês comerão o fruto do seu comportamento. Percebe? É como eu disse, não tem como você plantar flor e colher espinhos. Você planta flor, vai colher flor. Mas se você plantar espinhos, jamais você colherá uma flor. Então aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. E não se esqueça, Deus conta com você, conta comigo, para que os filhos possam ter o conhecimento que Cristo é aquele que nos salvou, que nos libertou de nossos pecados. E pela graça, Deus nos fez salvo por Ele, por Jesus. Não cobrou nem um centavo por isso, mas tudo que Ele quer é que nós obedeçamos e cumpramos o nosso propósito. Mas Ele deu de graça e nós estamos na época da dispensação da graça. Ou seja, nós estamos vivendo a época em que Jesus deu essa graça para nós. Não desperdice sua graça. Faça com que mais pessoas tenham essa graça, conheçam essa graça, essa maravilhosa graça, que é ser filho de Deus, escolhido por Ele. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã.